Segundo os dados do IBGE, o número de desempregados cai no país e você vai ver também. Aumento da taxa Selic impacta diretamente nos financiamentos imobiliários. Pela primeira vez em 1 ano e meio, a carne vermelha fica mais barata. Neste domingo, o município de Criciúma realiza seu concurso público para cargos efetivos. CDL divulga calendário das festividades de Natal. Tigre empata com Joinville e está fora da decisão da Copa Santa Catarina. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, mais um dia quente em todo o sul catarinense. Membros da Comissão de Emergência da Organização Mundial da Saúde, a OMS, alertam que para a pandemia chegar ao fim está muito longe. Eles pedem que as agências reconheçam todas as vacinas já aprovadas. O alerta é do Comitê de Emergências da Organização Mundial da Saúde. O grupo se reúne a cada 3 meses para fazer um balanço da situação. Na declaração, o comitê afirma que, embora tenha ocorrido progresso, graças a um uso maior das vacinas contra a Covid-19 e seus tratamentos, a análise da situação atual e dos modelos de previsão indicam que a pandemia está longe de ter acabado. O comitê também afirmou que decidiu por unanimidade que a pandemia constitui um fato extraordinário que continua prejudicando a saúde das populações de todo o mundo, apresenta um risco de propagação internacional e de uma perturbação do tráfego internacional e precisa de uma resposta global coordenada. Em suas recomendações aos governos, o comitê continua se opondo ao princípio do passaporte da vacina nas viagens internacionais, devido à distribuição desigual dos imunizantes no mundo. O comitê também pediu aos estados que reconheçam as vacinas que receberam a autorização de uso emergencial da OMS. Um comitê de especialistas americanos se posicionou a favor da aplicação da vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos. Os especialistas independentes concluíram que os benefícios conhecidos, tanto diretos para a saúde das crianças quanto indiretos para pôr fim às interrupções escolares, superavam os riscos conhecidos. A recomendação do comitê tem caráter consultivo, mas é incomum que a administração de alimentos e medicamentos não a siga. Por isso, é esperado que a agência autorize em breve o uso da vacina para a faixa etária. Cerca de 28 milhões de crianças são elegíveis a receber a vacina a partir do mês que vem. Senadores entregaram o relatório da CPI da pandemia a diversos setores dos 3 poderes. Prevaleceu o texto do senador Renan Calheiros, que recebeu 7 votos favoráveis e 4 contrários. O parecer da CPI agora vai ser encaminhado a diferentes órgãos públicos, entre eles Câmara dos Deputados, Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal. Também será encaminhado ao Tribunal de Contas da União, a Ministérios Públicos Estaduais, à Procuradoria-Geral da República, Defensoria Pública da União e ao Tribunal Penal Internacional. Antes da votação do parecer, o senador Flávio Bolsonaro criticou os trabalhos da CPI. É um relatório totalmente político, sem base jurídica nenhuma. E eu percebo um tom de vingança do relator Renan Calheiros, em função de ter o chamado de vagabundo aqui nessa CPI. Além do presidente dos filhos, o relatório apontou infrações penais cometidas por 2 empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, e por outras 74 pessoas. A seguir, desemprego cai em todo o país.
o desemprego recuou 0,5 ponto percentual e agora atinge 13 milhões e 60 mil pessoas. Segundo o IBGE, em um ano, o número de brasileiros ocupados avançou. No trimestre encerrado em agosto, o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 13,2%, um recuo em relação aos 13,7% apontados até o fim de julho. O resultado, divulgado pelo IBGE, mostra que 13 milhões e 700 mil brasileiros apareciam como desocupados no período. Já entre maio, junho e julho, eram 14 milhões e 100 mil pessoas sem trabalho. Os dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua revelaram que o número de pessoas ocupadas está em 90 milhões e 200 mil. Esse resultado indica um avanço de 4%, com mais 3 milhões e 400 mil no trimestre. Com isso, o nível de ocupação subiu para 50,9%, o que indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. Em um ano, o balanço de ocupados avançou em 8 milhões e meio de pessoas. Mas, apesar da ocupação crescer, o rendimento médio não acompanhou, já que mostra uma redução de 4,3% no trimestre encerrado em agosto e de 10,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E o aumento na taxa Selic impacta diretamente nos financiamentos imobiliários e coloca em xeque a redução dos juros do crédito habitacional, anunciado pela Caixa Econômica no fim do ano passado. A medida anunciada pela Caixa em coletiva de imprensa na sede do banco em Brasília entrou em vigor no último dia 18 de outubro. E segundo este corretor de imóveis, já aqueceu o mercado. Todas as vezes que há uma mudança de financiamento, taxa de juros no mercado, aumenta a procura do financiamento porque acaba atingindo uma modalidade de renda desses clientes. A medida atual reduziu os juros do crédito habitacional na modalidade poupança de 3,35% para 2,95%. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, essa redução nos juros pode tornar elegíveis para o financiamento quase 1 milhão de novas famílias, já que a renda familiar necessária para aprovação diminui. Mas com a Selic mais alta, esse tipo de financiamento pode não valer a pena. Cliente que tem aversão a risco, quer dizer, não quer tomar risco, quer ter certeza do valor da parcela no tempo, não quer saber como é que vai estar a taxa de juros nos próximos meses, tal, tem que ter a preferência pelo produto pré-fixado, onde você tem a taxa de juros definida no início do contrato e ela permanece assim no decorrer de todo o contrato. Que não é o caso do financiamento feito por meio da modalidade poupança, que somos juros de 2,95% fixados pela Caixa a 70% do montante da Selic, que é variável. Então, o valor fixo se mantém, só que a parcela relacionada à poupança sobe e sobe exatamente no mesmo grau que subiu a Selic hoje. Ou seja, se a taxa básica de juros fosse de 10%, por exemplo, seriam 7 mais 2,95%, o que resulta em uma porcentagem bem maior do que a taxa fixa, que gira em torno de 9%. Hoje, a Caixa ela oferece 4 modalidades de financiamento. Eu, como corretor, eu aconselho a você ver qual que é a melhor taxa que caiba no seu orçamento. O cliente que eventualmente acha que a taxa de juros pode voltar a cair ano que vem, ou em 2023, e pode se beneficiar dessa queda no produto, ele pode eventualmente definir a escolha pelo produto poupança. Mas vamos deixar claro que é um produto de qualquer forma muito mais arriscado do que o produto tradicional, que é o pré-fixado com a TR. De uma forma ou de outra, é preciso ficar atento àquelas letrinhas miúdas do contrato, como lembra este advogado, especialista em questões imobiliárias. Ele precisa analisar muito bem o contrato, porque o que pode parecer uma oportunidade pode virar uma dor de cabeça. Então, os contratos têm aquelas letras pequenas, então, muitas vezes pode ser um contrato de adesão, ou pode ser um contrato leonino, ou que traga uma situação que possa deixar o consumidor numa situação muito prejudicial. Então, ter sempre um advogado, analisar o contrato, não assinar uma proposta quando muitas vezes ele possa se sentir que vai perder o imóvel, sempre aguardar e
buscar uma assessoria especializada. A PEC dos precatórios deve ser votada ainda hoje. A expectativa entre a base do governo e o Ministério da Economia é que a votação da proposta ajude a viabilizar o Auxílio Brasil, o programa social que irá substituir o Bolsa Família. A pauta do plenário da Câmara desta quarta-feira tem 22 itens em discussão, entre eles a PEC dos precatórios. A proposta limita o pagamento de precatórios e revisa o cálculo de reajuste do teto de gastos. O pagamento estimado de precatórios para este ano é de 54,7 bilhões de reais e, sem a aprovação da PEC, pode subir para 89,1 bilhões no ano que vem. Os precatórios são dívidas do governo com pessoas físicas ou jurídicas com sentença judicial já definida, onde o poder público foi derrotado. A PEC foi aprovada com alterações na comissão especial na semana passada. O relator da proposta no plenário, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, ainda faz alterações no texto e se reúne com deputados da base do governo e da oposição para explicar e buscar consenso entre as partes. Além de limitar o pagamento dos precatórios, a PEC possibilita o pagamento temporário do programa Auxílio Brasil no valor de R$ 400 a cerca de 17 milhões de brasileiros, já que deve gerar uma folga de 40 a 50 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. E pela primeira vez em 1 ano e meio, a carne vermelha fica mais barata. Apesar da redução do preço em outubro, a proteína ainda acumula alta ao longo do ano. Depois de 16 meses, a carne vermelha ficou mais barata pela primeira vez. Segundo o IBGE, a queda no preço da proteína foi de 0,31% em outubro. Apesar da baixa no valor, isso ainda não é suficiente para reverter os saltos no acumulado deste ano e nos últimos 12 meses. A deflação da carne vermelha no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi guiada principalmente pelos cortes da capa de filé e da costela. E para substituir a carne vermelha, os consumidores estão buscando outras alternativas mais baratas. O problema é que o frango também subiu bastante nos últimos 12 meses. Um pouco mais em conta, os ovos e o peixe podem ser uma boa opção para o bolso. A seguir, concurso público para cargos efetivos será realizado neste final de semana em Criciúma. E neste domingo, o município de Criciúma realiza seu concurso público para cargos efetivos. Esse processo não deve ser confundido com o da educação, que está suspenso. O governo de Criciúma realiza neste domingo a prova escrita do concurso público 001/2021, que é destinado ao preenchimento de vagas para os cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Os locais de prova já estão publicados no site do concurso. O auditor fiscal do município fala sobre o concurso em vigor, que será realizado neste final de semana. No próximo domingo, dia 31 de outubro, nós teríamos 2 provas a serem aplicadas, de 2 concursos no mesmo dia, um pelo período da manhã e um pelo período da tarde. O concurso vinculado à Secretaria de Educação, que seria realizado no período da manhã, este foi suspenso. No entanto, o concurso que será realizado no período da tarde, que são os cargos gerais da Prefeitura, cargos administrativos, estes não foram suspensos. E os candidatos, que são 3.379 candidatos, que se inscreveram para esses 19 cargos, disputando 72 vagas, e que são divididos em nível fundamental, agente de manutenção, vigilância e limpeza, agente de serviços, motorista, operador de equipamentos rodoviários e pedreiro. Também do ensino médio, os cargos de fiscal de tributos, fiscal geral, técnico administrativo ocupacional e técnico de processamento de dados. E além desses, de ensino superior, aqueles candidatos que se inscreveram para os cargos de analista de sistemas, assistente social, engenheiro civil, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista,
psicólogo, subcontador e terapeuta ocupacional, estes está tudo mantido. Serão feitas as provas, a partir das 13h10 do domingo abrem os portões fecharão às 14h40, e os locais de provas, Débora, eles estão distribuídos na escola Humberto de Campos, que fica lá no Pio Correia, na escola Sebastião Toledo dos Santos, que fica no Comerciário, na Exucre e na Unesc. Para que o candidato saiba exatamente onde ele vai fazer a sua prova, ele tem que entrar no site http://2021, em números, criciúma.fepese.org.br, com a sua inscrição, com a sua senha, né, ele entra na área restrita do candidato e ele vai saber exatamente do local da sua prova. Os portões abrirão às 1h10 da tarde e as provas escritas iniciam às 3h da tarde. Já as atividades de avaliação prática, que são exigências de alguns cargos, devem ser realizadas no dia 28 de novembro. Os salários variam entre R$ 1.100 a R$ 9.400 por 30 ou 40 horas semanais, dependendo da função desejada. Mais informações sobre o concurso estão no Diário Oficial do Município ou no site 2021criciúma.fepese.org.br. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma está com o seu calendário para as ações de Natal sendo divulgados. E quem conversou conosco sobre isso foi o presidente da CDL, o Thiago Marangoni. Então, a partir dessa semana, a CDL de Criciúma começa a divulgação do seu calendário de Natal. Aí, claro, a gente sabe que tem outras épocas agora para se vender, como a Black Friday, mas o Natal é a principal data do comércio. Por isso, estou do lado do presidente da CDL, que visita aqui os estúdios da TV Primavera, o Thiago Marangoni. Thiago, obrigado pelo convite, pela participação. É claro que nós estaremos presentes nessas datas da CDL e a expectativa, é claro, de um comércio fortalecido, uma data forte depois de tudo que foi passado nesses 2 últimos anos, vamos dizer assim, né? É isso aí, é verdade. Criciúma realmente merece aí um Natal bem interessante, bem legal para as pessoas já poderem sair de casa, fazer suas compras com tranquilidade, curtir a cidade. A cidade ela vai estar com um clima bem legal, a gente já está iluminando a cidade, né? Então, realmente é isso que a gente quer trazer para as pessoas, para realmente aproveitar esse momento que o coronavírus está deixando um pouco menos abate, menos incomodando, né? Incomodando menos as pessoas. Então, a gente tem essa vontade de trazer uma alegria para as pessoas realmente virem ao comércio. A gente vai ter prêmios na cidade, vão ter vale-compras aí distribuídos para quem for fazer compras no comércio de Criciúma, nos associados da CDL. A gente também vai ter aí essa iluminação de Natal, vamos ter eventos. Então agora, dia 4 de novembro, a gente vai ter o acendimento das luzes na Praça Nereu Ramos. Dia 26 também a gente vai ter um evento muito legal na Praça do Congresso com a Camerata. E a gente quer que toda a sociedade de Criciúma, todas as pessoas curtam a cidade. Isso é o nosso principal objetivo. Tiago, e é claro, tem uma grande expectativa para o horário estendido do comércio. Já foi definido junto a vocês e os comerciantes? Já foi definido. O nosso horário ele está no nosso site cdlcri.com.br. Aí você entra lá na aba horários do calendário e lá estão todos os horários definidos, bem certinho. E é claro, né, que aí com esse comércio estendido, o horário estendido, o pessoal já compra um pouco mais, vai gerando economia. Como é que está a expectativa também dos empregos, né, Tiago? O que os comerciantes têm passado para vocês na questão de vagas temporárias e depois elas podem se tornar fixas também? Perfeito. São dificuldades que a gente encontra nos associados com a falta de mão de obra. Então, realmente, é uma notícia ruim, mas é uma notícia boa, porque isso mostra que o nosso estado, a nossa cidade, ela está muito bem. A gente realmente está com um índice de desemprego muito baixo, as pessoas estão trabalhando, estão ocupadas, estão tendo renda, isso que é muito bom. Então, a gente percebe aí que a gente vai ter um Natal bem positivo, e todo esse clima aí vai ajudar aí as vendas a alavancarem e as pessoas também a ganharem, concorrerem seus prêmios e aproveitarem o espírito do Natal. É claro, todo o calendário está divulgado nas redes sociais da CDL, também a premiação, então é só vir para o comércio de Criciúma, comprar, essa premiação começa a valer, né? Concorrer a partir de quando, Thiago? Já a partir do início do mês de novembro, tá? Todo o regulamento também está no site da CDL, é bem fácil entrar, é bem fácil cadastrar. Então, assim, não tem como não comprar e não ganhar. Vão ser vários vales prêmios aí distribuídos para a cidade.
Então tá certo, obrigado pelas informações. Então com isso, né, gira a economia, os valores ficam por aqui, você também acaba tendo mais oportunidades de emprego, enfim. Então o Natal, um presente de Natal para Criciúma é a campanha da CDL desse ano para o Natal, para que o comércio realmente volte a sorrir depois de tantos intempéries aí dos 2 últimos anos. Voltamos ao estúdio. Lembrando que o acendimento das luzes de Natal vão acontecer no próximo dia 4. E o Criciúma, que tinha que fazer o mínimo para conquistar uma vaga na semifinal da Copa Santa Catarina, não conseguiu. Ficou no empate e deu adeus à competição. Só dependia de uma vitória simples contra o já fora da competição Joinville, mas o Criciúma não conseguiu e ficou de fora das semifinais da Copa Santa Catarina. Jogando na Arena na noite de ontem, o Tigre empatou com o Jack em 1-1. Um jogo ruim no primeiro tempo. Os gols vieram somente na segunda etapa. Eduardo Melo abriu o placar, marcando para o time carvoeiro. Já Fialo foi quem empatou e tirou as chances do Criciúma de avançar na competição e de conquistar uma vaga remota na Copa do Brasil do próximo ano. Na verdade, o time errou bastante, principalmente nessa recuperação da posse da bola, e é onde a gente teria que ter um pouquinho mais de equilíbrio e tranquilidade para conseguir chegar ao objetivo do gol, né? A gente entrou muito focado no resultado, precisávamos da vitória para depender apenas de nós, né? A gente sabe que um clube do tamanho do Criciúma, o objetivo nosso era ficar entre os 4, né? Sem pensar em outra hipótese. E a gente lutou do início ao fim, tomamos um gol, né, numa situação de dificuldade, ali uma finalização de média distância, então a gente acabou não travando um chute, mas a gente precisava ter um pouquinho mais de equilíbrio para conduzir a partida e sair com um resultado positivo para conseguir essa classificação. Não é aquilo que a gente esperava, né? A gente sabe que é lições, né, para a gente refletir no futuro, né, no nosso trabalho, da trabalho do Criciúma. A gente sabe que o Criciúma é uma equipe grande, uma equipe que está jogando a divisão do Campeonato Brasileiro, brigando por um acesso da Série B. Logicamente a gente sabe que não poderia ficar fora dessa competição, mas futebol, às vezes prega peças na gente, a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que enfrentar, e agora mais do que nunca a gente tem que estar fortalecido, né? A gente pede a ajuda da nossa torcida nesse momento aí, principalmente no jogo de domingo, né? Que a gente tem que estar presente, né? A gente pensar no mesmo objetivo, que o objetivo nosso do Criciúma principal é o acesso à Série B. Então nós temos que nos fortalecer, né, um pensamento positivo, né, energia positiva no domingo lá nesse jogo contra o Ituano, para a gente sair com o resultado e já esquecer esse momento, que a gente sabe que é um momento difícil na competição, mas faz parte do futebol, nós temos que enfrentar. Infelizmente, dessa vez nós não conseguimos uma vitória e não conseguimos uma classificação. Agora a copinha já é passado. O presente do Tigre está nas mãos dos jogadores para esse próximo domingo. Os torcedores estão depositando todas as esperanças em uma vitória diante do Ituano, domingo às 4 da tarde no estádio Heriberto Wilson, pela Série C do Campeonato Brasileiro. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de quinta-feira e até amanhã.